Olá, podcast chegando na pista. E sabe qual pista é essa? A pista da evangelização, não é isso, Ana Paula? É isso aí, a gente quer te convidar para ajudar a gente a evangelizar. E como que você vai fazer isso? Curtindo, compartilhando, ativando o sininho e mandando aviãozinho aí para as amigas virem assistir esse podcast com você. E hoje eu vou estar com a Júnia. Júnia, eu falo que vocês me ensinaram a amar. Nossa. O grupinho de vocês me ensinou a amar. E amar com profundidade. Conhecer vocês é um prazer para mim estar vivendo com vocês. E hoje a Júnia pertence ao grupo fundador, sim, não é isso? E trabalha no grupo fundador ou ela fica à toa? Antes ela pertence à metodologia, quero bem avisar aqui. Tá? Que ela é da minha equipe das malvadas favoritas. Verdade. Ué, por que é malvada a favorita? O que tem essa metodologia que fica todo mundo com raiva das malvadas? Então, é algo que eu não entendo. Não é? Bom, primeiro, meu nome é Júnia, né? Eu sou mineira de Belo Horizonte, mas já moro aqui no Espírito Santo há 30 anos. Eu sou casada, mãe de 2 filhos e faço parte do grupo de mães que oram pelos filhos no serviço de metodologia do movimento estadual aqui do Espírito Santo. E esse título eu acho que ele é porque a metodologia é um negócio meio mal compreendido, eu acho. O problema não é o título, é a compreensão. É a compreensão. Eu espero, inclusive, que eu desfaça. Eu estou fazendo isso aqui nesse podcast, tá? Justamente. Eu tô super simpática. Que as pessoas... Fala, essa é a Ana Paula? Essa é a naquela da metodologia. Porque método é uma palavra que significa caminho. Então, é um caminho para a gente viver. Para atingir uma meta, né? Justamente. É rodo, isso. Meta, rodos. Caminho isso. para a meta. Justamente. Então, é um caminho, um roteiro, um rito para a gente viver os encontros semanais. De acordo com a vontade de Deus, né? Diga-se de passagem. Não é com a nossa vontade. Né? A gente não criou isso, exatamente. Não é? Ninguém criou isso dessa forma. Até porque a gente não tem competência. Justamente. A gente só botou no papel. Aquilo que foi se desenvolvendo, foi, né, entrando no seu coração e a gente foi vendo que aquele era o caminho. E esse caminho, ele é para os encontros semanais, não é? Para viver justamente o carisma do movimento, que é a intercessão pela restauração das famílias, para viver a espiritualidade do movimento e para viver o tripé do movimento, que é humildade, obediência e unidade. Então, os encontros semanais, eles são para viver isso tudo e para a gente vivenciar também a Lexio Divina. Foi o que me atraiu. A leitura que é lindo, orante né? da que palavra. A gente nem sabia o que era Lexio Divina, né? Alguém que disse para nós. Então a gente começa lá semanalmente nos encontros. Esse roteiro é entronização de Nossa Senhora de La Salete. Depois a gente canta uma música enquanto ela entra, que a gente entroniza ela. Mas essa música, inclusive, é só o refrão, não é? Ela foi composta por mães também. Então, o movimento ele possui músicas próprias, né? E aí a gente canta, reza o Lembrai-vos e reza os terços do movimento, que começou com terços pelos filhos. Depois do terço, a gente clama o Espírito Santo para iniciar a Lexio Divina. Para abrir a mente, abrir o coração, né? E aí, nesses encontros semanais, que a gente vai ter a formação logo depois de clamar o Espírito Santo, que é a leitura e meditação, que é os 2 primeiros degraus da Lexio. E aí nós vamos ter, nessa formação, momentos da Bíblia, que são os evangelhos, Atos e tal. Nós temos, que eu acho maravilhoso, que são as formações litúrgicas, que são sobre a igreja, a catequese, a doutrina, não é? Coisa que a maior parte dos católicos desconhece, não tem tanta intimidade com a Bíblia. E que faz falta, né, Júnia? Demais. E eu fui criada assim, não é? Minha família é uma família, tanto por parte de pai como por parte de mãe católica, e minha mãe, mas meu pai sempre foram da Bíblia. Minha mãe rezava muito os salmos, né? Então eu sentia muita falta disso na igreja. Então por isso que eu me encontrei no movimento. Eu tinha muita sede disso e eu sentia muita falta dessa leitura
da palavra. Depois que a gente faz essas formações todas, que inclusive tem uma parte da semana que a gente faz a espiritualidade no movimento também, e depois disso a gente parte para os outros 2 degraus, que são oração e contemplação. Gente, vocês viram que é aula, né? É aula do aula do movimento. Ou é mais como, a gente não pode perder a oportunidade. É verdade. A Ana Paula tá até assim pra você, Tá ó. saindo os coraçõezinhos aqui. Porque foi o que me encantou, não é? E aí a gente vai criando toda essa intimidade e a gente vai crescendo espiritualmente. Não é? Então, eu não poderia... E Deus também, acho que ele tem uma metodologia que ele coloca a gente, vai colocando a gente nos lugarzinhos certos, né? Porque ele respeita muito também o que a gente é, a nossa essência, Com né? certeza. Que eu sou meio por aí. Então, foi maravilhoso. E você começou, quando eu te vi a primeira vez, foi na Canção Nova, justamente falando com a Bíblia na mão. A passagem era sobre a vocação de Moisés, e você fazendo a Lexo Divina, linkando aquilo com a vocação de ser mãe. Né? Eu fazendo as coisas dentro de casa, e a televisão foi num sábado, a televisão ligada, eu fazendo, eu parei para ver, escutar aquilo tão diferente, muito novo. Era do jeito que eu fazia sozinha em casa. Sem saber, Sem né? saber. E sozinha em casa era o que eu fazia. E eu falei, meu Deus, mas que mulheres são essas? E aí eu fui descobrir que são da minha paróquia. Porque eu nunca tinha me achado num serviço na comunidade. Tem isso também. Nunca me encaixei em Só serviço ia à nenhum. missa. Domingo, durante a semana, como eu sempre vou, né, procuro ser de missa diária, mas não tinha me encaixado em nenhum movimento e nem serviço dentro da igreja. Né? E quando eu vi aquilo, falei, nossa, na outra quarta-feira que é o encontro semanal do grupo, eu já estava lá. Entendeu? Que coisa boa, né, Maravilha. Jônia? E a metodologia, eu costumo dizer, vou aproveitar o espaço, né, gente? Para fazer Merchandising. merchandising Vou da deixar vocês metodologia. fazerem merchandising. Não, o que eu queria dizer para as pessoas do movimento, né? É que as pessoas às vezes reclamam de seguir a metodologia, né? Falam que engessa, que não sei o quê. A metodologia só veio para facilitar a vida da gente, porque hoje a gente tem tudo pronto. Se a gente tivesse isso desde o início, a gente tinha Nossa batido Senhora. muito menos cabeça do que Não, a e não gente tinha que bateu. ficar. Ai, o que vai fazer? Isso. Como vai ser? Exatamente. Dá Então, a para gente ter um não- cronograma mensal É. e distribuir ali, e não fica pesado para ninguém. Ninguém. Não, e a gente consegue ter uma organização, né? Não Isso. precisa ficar pensando no que vai ser feito. É só você ter a humildade de obedecer a Deus e não achar que você sabe mais que E Deus, não é uma né? colcha de retalho aqui, ali, não. Não, Agora é um um tecido único, único. aham. Eu acho lindo Verdade. isso. É isso. Ô, Júnia, e o que é ser uma mãe que ora? Bom, eu já escutei vários, que é ser uma mãe que ora aqui, né? Mas para você? De joelhos, matar um leão por dia. Nós matamos um leão por dia. Eu Então, gosto dessa. Então, Jaqueline. Mas para mim, toda mãe carrega mais ou menos isso. A gente for olhar muitas. Com né, certeza. em todas as Tem denominações. uma novidade. Todas as denominações, é mais ou menos isso, não é? Mas, para mim, quando você faz parte do movimento, é muito diferente. Muito diferente no sentido que Nossa Senhora de La Salete, ela, por aí a gente já vê. Por quê? Ela é padroeira e Santa Mônica co-padroeira. Santa Mônica, ela tinha 3 filhos. Não é? Aí você vai rezar, ela rezava para Agostinho, que dava mais trabalho para ela. Então, quando você chega no movimento, é basicamente isso. Você reza para que dá mais trabalho. Todas as mães aí também, né? Dependendo do momento do seu filho, você vai focar mais nele. E Nossa Senhora de La Salete, ela reza pelos filhos do mundo inteiro. Então, quando você é uma mãe que ora, que faz parte do movimento Mães que Oram pelos Filhos, você sai do próprio umbigo. Eu acho isso lindo. Se você sai do próprio umbigo, começa a ver o todo, você reza pelas outras, não é? E você... É muito diferente, é um caminhar de uma espiritualidade, de um crescimento, sabe, espiritual, de um amadurecimento. Então, para mim, é muito diferente você ser só uma mãe que ora pelos filhos e depois que você faz uma vivência desse movimento, entende? É sair do próprio umbigo. É um encontro pessoal para começar uma nova vida, né, Júnia? Eu acho.
E isso, Júnia, para mim, né, que te conheci logo no início, uma frase que me marcava é que você falava dos caquinhos. O que são os caquinhos? Né? Todo mundo fala aquela dos caquinhos. É uma história assim. Deus pode tudo para mim, porque é o podcast, nesse sentido. Porque Ele pode fazer novo, um vaso novo. Eu sempre pedi a Deus. Tinha até uma música antiga da igreja. Isso, um vaso novo eu quero ser. Então eu sempre cantava isso. Porque como é que você vai receber o vinho novo num odre velho? E aí eu vivi uma situação que até eu lembro muito do Viktor Frankl, que escreveu Em Busca de Sentido, um psicólogo num campo de concentração. Que deu origem a uma nova psicologia. Né? Isso mesmo, a logoterapia, por aí vai. E ele, nesse livro, ele fala justamente o que eu vivi, porque você, e muitos de nós vivem também, você se depara num certo momento da sua vida com situações, que ele fala lá, que são fatalidades, que você não tem como mudar aquilo, com situações sem esperança, com situações que às vezes você não criou aquilo, mas você vai ter que viver aquilo e resolver aquilo, com situações que você não controla, com situações que você não quer consertar, não vai consertar. Você não tem poder de consertar, você não tem recurso. Todos os recursos acabaram ali. Você não tem mais recurso. Você chega de frente daquilo, uma impotência. Você vai assistir tudo. Senhor, mas você tem que assistir tudo de camarote, na primeira fila, né, sem poder fazer nada. Então, ele fala isso. Quando você chega nessa busca toda, inclusive de sentido para isso tudo, ele diz que você aí é obrigado. O que você tem para fazer? Você é desafiado, melhor dizendo, que ele fala, a mudar a si próprio. Então, nesse momento desse desafio, porque você não tem que fazer nada, né, é desafiada a mudar a si próprio. Então, nisso, o sofrimento e todas essas situações que você vive, elas vão ter que, como diz lá na minha terra, prestar para alguma coisa. Né? O sofrimento e nem todas essas situações não podem ser em vão. E é aí que ele acha que entra, com isso tudo, entra o seu triunfo pessoal. É nisso que vai ser o seu triunfo pessoal. Quando você viver isso tudo e você sair um vaso novo. Então, o caquinho foi porque eu vivi um momento que Deus um quebrantamento. Foi um quebrantamento. Eu demorei muito tempo a processar o que foi. Isso, na sua arrogância, né, que você fala. Era uma arrogância, um egoísmo, mas depois eu demorei muito tempo para processar, porque não foi bem uma arrogância, porque o que ele quebrou, na verdade, foi o meu ego, mas eu demorei muito tempo a processar o que ele tinha quebrado, porque eu, nesse embate com ele, me senti até Jacó, né, lutando com Deus, num embate, porque muitas vezes a gente tem esses embates. Com certeza. E aí eu olhei para o chão, eu falei, mas você quebrou tudo? Não sobrou mais nada, não é? E aí, quer dizer, não sei mais quem que eu sou, o que eu estou fazendo, tudo que eu acreditava, tudo que a gente vive, ou toda essa arrogância. E aí depois eu percebi que ele tinha quebrado, era o meu ego, não a minha essência, não é ele, onde ele vive lá no meu profundo, onde ele é mais íntimo de mim do que eu mesmo, né, como diz Santo Agostinho. Então, isso que ele não quebrou. Ele quebrou o que eu achava, que eu tinha construído, que não é ruim. Me trouxe até aqui. Eu percebi muito bem também que a gente tem que saber conviver com essa sombra, com esse outro lado, ou com esse ego, que foi muito bom também, porque ele me ajudou a construir muita coisa. Eu fiz as pazes com isso tudo também naquele retiro de oração com o José Alexandre, naquele sítio. Naquele sítio. Eu entendi tudo com aquela casinha que ele mandou a gente fazer. A casinha mexeu com a gente, né? A casinha dele. Aí, isso tudo o processo que eu fui entendendo o que foi acontecendo. E os caquinhos que eu falei com ele, mas não restou mais nada, ué? Onde é que está eu aqui? Não é? E aí ele vem como uma flecha. Mas não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Aí eu percebi, não precisa ter Esses nada meu, não precisa ter nada meu mesmo. Então, o vinho novo, entende?
eu não preciso de menino, mas eu também não desprezo ela que me trouxe, me traz até aqui, que eu tenho que conviver com ela também. Com certeza. Então, foi isso tudo que eu fui aprendendo, fui entendendo Viktor Frankl também, quando ele fala de toda essa situação, né? Então, para eu... Vamos contextualizar o Viktor Frankl para ficar mais fácil, porque você está falando muito nele. O Viktor Frankl é um judeu que viveu o nazismo e ele foi preso. E ele, durante toda a parte de confinamento dele, ele começou a perceber que algumas pessoas sobreviviam e outras morriam. E como ele era psiquiatra, ele começou a ter curiosidade, observar por que alguns sobreviviam e outros não. E ele faz daquilo um propósito de vida, porque o horror é tão grande, como diz a Júnia, não tem o que fazer, não tem o que entender, é ilógico tudo que está acontecendo. Se você não acha um propósito, você fica doido. E aí ele começou a fazer uma pesquisa que é o propósito, que virou a tese dele depois, que ele observava, por exemplo, que um velho conseguia sobreviver ao frio, a tudo aquilo, preocupado com cadarço. Mas, na realidade, quando ele conversava com o velho queria voltar aos Estados Unidos e conhecer o neto. Aí ele pegava um outro que estava lá brigando por uma faísca de pão. Mas ele tinha vontade de reencontrar a esposa. Então ele começou a perceber que não era a idade, que não era a robustez física, mas que era o propósito de vida. E ele chega à conclusão, na tese dele, que todo mundo que tem um propósito tem um sentido de vida. Por isso que a religião é tão importante na nossa vida. Tem um porquê, né? Assim, para que eu vou viver? Para que eu vou viver? Por quê? Porque a sucessão de dias é muito feia. Então, aquele dia no campo de concentração, passando fome, vendo as pessoas morrerem, tudo aquilo era um horror. Mas o olhar estava voltado para o depois. Então, isso para nós, inclusive, é a terapia que tem muito a ver com o catolicismo, é aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes a gente não entende o nosso mundo. Você olha e fala, gente, uma guerra. Para que uma guerra? Ou alguém lutando por um pedaço, uma faixa de terra com tanta terra sobrando. Então, é ilógico. Mas para quem tem um propósito de vida, é sobrevivência. E isso é importante para a gente entender. Por que algumas pessoas vivem mais do que as outras? Por que é importante deixar os velhos com os netos? Porque os netos dão sentido de vida para os velhos. Então, assim, a logoterapia é muito bonita, né? Só para contextualizar, desculpa. Sim, você falou muito bem. É muito bom isso tudo, porque às vezes as pessoas podem até procurar o livro. E aí eu acho o seguinte, que a gente percebe também que com a nossa própria vontade, não dá. A gente precisa da graça. Então, mesmo para a gente, como ele diz, você é desafiado a mudar a si próprio, mas só com a graça de Deus, porque sem a graça também não dá. E você percebe isso também. Eu percebi isso, que sem a graça também não dá. A gente não entende o entorno, não entende o que está acontecendo com a família, não entende o que está acontecendo com seus filhos, nem com seus irmãos. Você não entende nada ali, não, mas você segue em frente, confiando. Você viveu a morte do seu irmão, né, Júnia? Foi um processo difícil. Fala um pouquinho. Então, eu acho que esse é o impossível. Não, o impossível, eu acho que é a gente passar por tudo isso, não é? E ter a graça de Deus. Então, meu irmão, nós somos 4 filhas e um filho. Só, companheiro do meu irmão. Meu irmão era muito bom. Maravilhoso. Numa índole, assim, maravilhosa. Por isso que foi embora cedo, né? Ai, gente, será que isso é verdade? Eu acho. Eu acho também. Porque a minha mãe, inclusive, porque ela, como reza muitos salmos, ela foi até na Canção Nova, no Meu Lugar, aquela vez. Foi. E foi numa pregação do Márcio Mendes, que ela aceitou, que ele foi justamente falando sobre isso.
Ele fala sobre o luto. Teve Isso, foi dessa vez. Foi Foi para minha mãe ali. Ali que ela aceitou. Isso foi em abril, ele morreu em junho. Nossa. Foi quando entregou aquilo ali, né? Então, assim, eu vivi esse processo porque desde o início, porque eu estou falando, Deus fala com a gente, eu sabia que ele não ia sobreviver. Não ia não. Então, isso gerou muito assim, mas como que você sabe? Então você não tem fé? Onde é que está sua fé? Sim. Ué, você reza para quê? Era uma doença, então. Foi de câncer. Foi câncer. Então, muito novo, meu irmão tinha 49 anos, né? Ele era mais novo do que eu. E o xodó lá em casa, porque eu estou te falando, ele é muito bom. E então, assim, você entra em todos esses questionamentos, não é? Então, você é desafiada, iria a mudar a si próprio, porque é uma coisa que... Então, nesse processo meu, desse embate com Deus, ele falou, não tem, e você vai ter que segurar as pontas. Justamente. Da família inteira, porque as pessoas questionam, não é? Mas, então você reza para quê? Mas na canção nova tem tanto testemunho que de cura? De cura? Mas não vai curar aqui? Mas por que não vai? Não é? Eu falo, não, mas não é bem assim, não é. Cura de uma outra forma. Né? Curou a mim, curou toda uma família, curou para o céu. Entende? Então, é isso tudo que você vai percebendo. Não é? Que Deus vai quebrando todas as outras coisas, esses quebrantamentos todos. E aí você vira um divisor de águas, virou um divisor de águas na minha vida. A morte dele para você foi um divisor. De água. Então, antes e depois de tudo isso que eu vivi. Então, esse processo que eu vivi foi 3 anos, porque ele operou, depois não deu certo, depois... foram 3 anos. Então, nesses 3 anos é que você vai nessa caminhada. E depois meus pais entenderam também, minha mãe foi essa palavra que ele fala justamente isso, acho que não sei se é o Salmo 15, não me lembro mais. Não é o Salmo 15, não, perdão. Não vou me lembrar qual foi a palavra que ele usou, que inclusive foi no santinho dele. Ela colocou no santinho dele. É uma pena que agora eu não vou me lembrar. E foi aí que nós fomos até o Convento da Penha, entregamos ele a ela, antes, quando a gente viu que o processo já estava, né? E eles passaram, tanto meu pai quanto a minha mãe, porque ela era o melhor amigo do meu pai, eles passaram por isso, as pessoas ficam bobas de ver, em paz. Entende? Em paz. Então é muito diferente quando eu falo, ser uma mãe que ora, que está nessa maturidade espiritual, passar por uma coisa dessa, né? Mesmo que você tenha uns embates com Deus, um princípio te quebra, você não sabe bem o que é aquilo ali. Juntos pedaços, faz de novo. Então, é diferente quando você passa, e as pessoas percebem que não vivem isso, e que agora vêm até você. Que você tem algo a oferecer mais, não é? Não, e às vezes a gente só tem essa consciência depois também, né? Porque acho que quando a gente passa por um momento muito difícil, você não consegue ter uma noção. Você vai vivendo aquilo. Vai sobrevivendo. Vai sobrevivendo. Passa um tempo, você olha e você fala... Como que eu aguentei? Não era eu. Porque não tinha, graça. Humanamente. Lembra de você lá no hospital com ele, morre, não morre? Porque o pior é que a coisa não acontece de uma vez. Eu relutei muito, foi outra passagem também. Eu não queria estar no último suspiro dele. E eu sabia exatamente o dia. E eu falei assim, eu não vou estar aqui não quero estar. E meu pai e minha mãe, não, nós vamos ficar aqui. Aí pedimos licença para a médica para ficar os 2. E aí, por fim, eu fiquei. E aí foi uma coisa maravilhosa também. Foi um embate que eu tive, mas ainda bem que eu fiquei. Ficamos nós 3. Minha mãe rezou o ofício, ela sabe de cor, praticamente cantado. Nós cantamos o tempo todo. E fomos entregando ele. Ela custou perceber. Meu pai, ele percebeu. Eu já sabia, porque... Bom, Deus foi me revelando as coisas, né, porque tinha um propósito para a gente poder aguentar tudo e conduzir tudo. Então, e aí eu vivi um parto espiritual com ele. Impressionante. A doutora Filó faz até isso, né? Nós vivemos um parto espiritual do meu irmão ali. Impressionante. Hoje eu consigo até falar assim, sem chorar, mais calma e tudo. Mas foi uma coisa impressionante. O último suspiro, a gente entregando ele para Nossa Senhora, rezamos ofício, cantamos tudo quanto é música católica, sabe? Por fim, aí minha mãe percebeu que ele estava indo. Aí ela quis, né? Eu falei, mãe, nós não combinamos, nós não entregamos para Nossa Senhora. Aí ela voltou, e aí nós ficamos até o último suspiro. Dele. E foi o parto espiritual dele lá.
Impressionante, maravilhoso. Que não é fácil, foi muito bonito. Muito a gente bonito, que mas viveu junto foi muito bonito. Sofrido, mas bonito. Mas então, esse sofrido é o que eu falo, a gente, né, o que ele fala lá, esse sofrimento para prestar para alguma coisa. Não é porque seja para te transformar, te fazer melhor. E então isso que eu acho bom. Sabe, quando você vive, aceita esse sofrimento, vive aquilo. Padre, até Fábio de Mello tem uma frase muito interessante que ele fala, ó, quando o sofrimento bater na sua porta, é melhor abrir. Senão dá mais trabalho. Mais trabalho. Então você abre e vive aquilo. Então você vai sair muito diferente depois. Eu até outro dia ri, porque o pessoal fala assim, tudo passa, né? Tudo passa. Mas nada é igual, né? Depois que passa, né? Passar, passou, né, Júnior? Mas o que sobrou... O que sobrou, como você viveu aquilo, como ficou aquilo tudo para você, é muito diferente. É muito diferente, né? Ô, Júnior, e qual um versículo bíblico que você gosta? Então, tem tantos, né? Mas é esse. Quando veio, eu olhei para os meus caquinhos no chão, na garagem lá de casa. Eu lembro que era na garagem, não sei por quê. Então, porque a gente é mãe e a gente reza dentro do carro. E você vai rezando dentro do carro, vai rezando dentro do carro, vai rezando dentro do carro. E numa dessas eu rezando e falando alto, num embate desses, né? Parei o carro, desci. Ué, então não vai sobrar mais nada de mim? Olha meus cacos no chão. Falei alto na garagem, sozinho. Aí me veio. Não sou eu mais quem viu. Eu lembrei de São Paulo na hora, né? Porque eu tenho muitos versículos, porque eu sempre fui da palavra. E como eu disse antes, então, eram muitos versículos, mas veio esse. E logo depois, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim, ele em Colossenses, depois ele ainda fala, porque minha vida está escondida com Cristo em Deus. Então isso também completou depois, não é? Aí depois você lembra que está lá em Lamentações, aí vem o Antigo Testamento, está lá em Lamentações, reconduza-nos, Senhor, e voltaremos. Então, é Ele que reconduz. Então, você vai lembrando de todas essas passagens. E voltaremos, né, Júnior? Voltaremos. Porque a gente volta ao caco Volta. para entender toda aquela quebrada, né? Eu demorei. No livro novo de reconciliação, eu achei bonito porque Padre Vicente trouxe uma arte japonesa. Não tem de colar cerâmica, que passa o ouro. Isso que fica. Eu esqueci o nome. E eu achei muito bonito. Por quê? Porque fica o remendo. Só que o remendo não é um juntamento, né? Ele aproveita com ouro as imperfeições para fazer de novo. Isso. E Deus faz isso com a gente. Porque a gente quebra, a gente faz caco. Mas ele vem tecendo com fio de ouro. É uma restauração. É uma restauração. Aí você olha a peça está bonita, porque ela foi restaurada com fio de ouro. O destaque é o fio de ouro. O destaque é o fio de ouro. Ou seja, as cicatrizes. A cicatriz. Ou seja, e é isso que acontece com a gente. Quando a gente apanha muito da vida, onde que a gente fica bonito? Aonde está doendo. E por isso que eu falo também, não tem como a gente, essa Júnior que foi quebrada, que era um ego, não tem como desfazer dela. Não é por aí também, não. Com a sombra, né, do seu lado. Mas não tem como. A gente vai aprendendo a conviver com ela. Não é? A ver as armadilhas. Acho que o movimento também trouxe muito isso, e a palavra traz, porque a gente vai vendo pequenas armadilhas que a gente tem durante o dia, porque na espiritualidade do movimento, no ano da oração, foi que eu percebi isso. A oração te conecta tanto dentro, que a gente fica mais dentro do castelo do que fora. Rezando a vida, né? Rezando a vida. E aí você vai começando a perceber essas pequenas coisas que você... a intenção era boa, mas não era tão boa assim, não é? A gente vai percebendo essas pequenas coisas durante o dia que você faz, que não é tão bacana assim, que você achava que era. A gente não é tão boa assim. Não é tão boa assim. Pior é essa, vai né? consertando daqui, vai vendo, aí vai clareando, vai enxergando melhor. Então, eu acho que o movimento trouxe isso muito para mim também. E como é que foi seu processo de conversão, Júnior?
Então, eu não tenho um processo de conversão, assim, porque eu venho de uma família católica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Meu pai e minha mãe também, depois que eles aposentaram, eles fizeram filosofia. Depois, meu pai é filósofo mesmo. Minha mãe, depois de filosofia, ela fez teologia, lá em Belo Horizonte, que é lá junto com os jesuítas. A faculdade deles é pertinho lá da casa deles. Meu sonho era ser filósofa. Então, Ai, porque eu sou tão racional. aí é bem o estilo do meu pai também. Então, eu vivi dentro desse meio. Eu tive, por parte de mãe, ela é a caçula. Agora só tem ela, né, de 16. Foi Nossa todo Senhora. mundo. Só tem ela agora. E desses 16, 3 eram freiras e 2 padres. Uma era secular. 5? 5. Elas 3 eram clarissas franciscanas. E um era redentorista e o outro era secular, diocesano. Então eu vivi isso aí. Não abandonei a igreja. É que quando era a muita... pessoa é de igreja assim, igual o Júnior, a gente tem que mudar a pergunta. A gente tem que falar, Júnior, qual foi o momento que você percebeu que não dava mais para voltar atrás? Então, é esse movimento que eu falei, quando foi esse quebrantamento meu, que foi um divisor de águas na minha vida. Foi esse quebrantamento quando você arrumou outra lente. Ô, Júnior, Outra lente. eu brincava Eu acho que foi aí. que eu achava que eu nunca poderia dar um testemunho, porque eu falava assim, eu escutava os testemunhos, eu falava, eu não sou ex-drogada, não sou ex-prostituta, eu não era ex-nada, né? E você já viu que normalmente, assim, para ter ênfase, você tem que ser ex alguma coisa. Depois eu descobri que para gente que sempre viveu na igreja católica é mais difícil. Não é mais fácil, não. Porque uma pessoa que era ex tem um problema real. Mas a gente, para fazer uma conversão, eu acho mais difícil. Porque parece que está tudo bem. Isso. Quando, na realidade, a gente não está em águas profundas. Não. E é muito assim, é o temperamento, não é? Você vai mudando o seu temperamento. Até na hora que eu cheguei, você falou, transformei um sanguíneo. Isso. Não é? Então, é esse temperamento que eu acho que vai mudando a gente, vai moldando, então, a minha conversão é nesse sentido. Porque do temperamento foi aprofundando o seu encontro com Jesus. Eu acho. E ao aprofundar o encontro, até a frase que você diz, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Para você fazer um enxerto de alguém, você tem que abrir mão do que é seu. Justamente. E isso parece fácil para quem está do lado de fora, mas para quem está dentro e onde ninguém nunca te questionou porque você é certinha, é muito mais difícil. Questionam no temperamento da gente, né? Sim. Mas é o que você falou, é muito difícil porque ele quebra algo que você levou uma vida inteira para construir. Achando que estava certo. Achando que estava bacana. Achando que estava bacana. Então, e você se depara... Não é bem assim, não. E hoje, qual muito a imagem? difícil. E hoje, qual a imagem de Deus para você? Se você tivesse que fazer uma catequese para as pessoas. Porque, por exemplo, eu ainda acho que é o do oleiro. Do oleiro. A metáfora do oleiro. Eu ainda acho que é, porque ele vai fazer um vaso novo, para encher de vinho novo. Não tem como encher de vinho novo num vaso, num odre velho. E foi o que eu percebi. E eu sempre pedi, como eu disse antes, eu sempre pedi. Para descer a casa do oleiro. Não um vaso novo, aquela música. Sim. Eu sempre pedi, né, um vaso novo, eu quero ser. E a gente pede umas coisas... Sem saber. Cuidado com o que a gente pede, né? É porque você acha que vai virar um vaso novo sem dor. Então, eu acho que, pelo amor, poucas pessoas, né? Uma parte, a gente... Não tem como ser... sem ser o sofrimento, porque a gente tem que sair de uma zona de conforto, de uma coisa que você construiu. Você não quer abrir mão. O ego é um negócio muito poderoso. E que você, de certa forma, para o mundo está certo também, né, Júlia? Não é só para você. Tá bem, você tá bem, conquistou tantas coisas. O ex-dependente é questionado pelo mundo. Não, e já vem errado o tempo todo. Mas quem teoricamente está certo, consertar o certo é mais difícil. Aí a gente vai ver que não é tão certo assim, não. Sim. Mas aí é depois. Mas aí é dentro da visão de Cristo. Sim. Não é dentro da visão do mundo. Verdade. Isso muda tudo, né? E uma fofoca a gente quer saber. Fofoca.
Uma coisa que você já fez, que você já riu de você. Então, no movimento, quando eu entrei, logo quando eu cheguei, eu estava lembrando disso outro dia, porque igual aqui, vamos abrir a palavra. Hoje a Ângela falava, vamos abrir a palavra, Isaías, capítulo tal, versículo tal. Aí ficava todo mundo para lá e para cá, para lá e para cá. Pra lá. Eu já tinha aberto, estava lá esperando. Aí eu falei, Senhor, eu não estou acreditando nisso. Que esse povo está aí. Onde eu vim parar. É onde é que eu vim parar. Bíblia. Então, aí a Ângela falava, a página número tal. Ah, que bom. Aí elas iam no número da página. Aí eu falava, meu Deus, o que é isso? Mas aí depois eu fui vendo, olha como que Deus escolhe e chama. É igual aos apóstolos. Quando eu fui olhar para vocês todas mais novas do que eu, sem noção nenhuma da palavra ali. Rodando a Bíblia para baixo. Para lá e para cá, mas elas assim, de um vigor, de um amor diferente. Sede, de uma... como é que eu vou dizer? Sem estereótipo da beata. Uhum. Sem aquele estereótipo que vem de toda uma família assim, que eu não vivi nem a renovação carismática, porque eles eram todos... Minha mãe ainda vivia alguma coisa, tinha as fitas do padre Jonas, mas eu não vivi nem a renovação, porque a gente era... Tradicionalista também. Justamente. Então, era fora do estereótipo da beata, do estereótipo do que é ser da igreja, do estereótipo... Era tudo fora do estereótipo. Eu olhei aquilo, cada uma trazia uma coisa. A Ana Paula era essa... Ela é plena. Ela fala, você acha que você está na plenitude. Camila era exuberância. A Aline, aquele negócio, vão fazer, e resolvido, e nós vamos. Entende? Que eu ainda vou pensar, não, a Aline, nós vamos fazer. Para frente. A Cris, aquele negócio reto. Reto. Aquilo nós vamos fazer, é reto. Então, eu olhava para... Achei maravilhoso. Eu falei que mulheres maravilhosas não trabalham, são mães, fazem uma porção de coisas, não é? Olha como que Deus escolhe, trabalha e chama. Aí eu fiquei encantada. Só que eu me sentia meio deslocada. Eu vou ter que ensinar esse pessoal a abrir a Bíblia. Porque não era... Eu achava que não era uma panelinha, mas eu me sentia um pouco deslocada. Mas naquele retiro com o Zé Alexandre da casinha, eu naquela vez, eu me senti uma com elas pela primeira vez. Graças a Deus. E você ser um... Jesus vai falar, eu e o Pai somos uma, e eu acho que no movimento também você, além da gente sair do próprio umbigo, você aprende a ser um. Essa unidade, eu me vi um com elas. Né? Foi uma coisa maravilhosa, porque eu achava elas era elas e nós, elas e nós. Elas eram muito diferentes, elas eram assim, leves. E tudo bem, se elas não têm noção nenhuma, que eu tô aqui pra, sabe, eu ia aprender outras coisas. Entende? Porque na realidade todo mundo achava você sem noção. Né, das coisas. Não, aí chamava tia Ângela. Então, porque tia Ângela, mas por que ela chama elas de tia? Sabe? Depois eu fui entender porque elas eram muito próximas, conheciam desde pequenas, não é? Você foi contextualizando aquilo tudo e achando tudo maravilhoso. Sabe? Totalmente fora. Foi igual ótima essa fofoca de igual os apóstolos. Totalmente fora do contexto, e do contexto da época, do estereótipo, do que sim, tinha que ser na época. Eles não eram fariseus, não eram escolados, nem letrados, nem nada. Para mim é a mesma coisa. Verdade. A escolha não tem lógica, né? Não tem, de Deus, é um negócio maravilhoso por isso. Ô, Júnia, com tudo isso que você falou, como que é viver num mundo onde o mundo é cruel, o mundo tem ideologia, o mundo tem um jeito de ser, e a partir do momento que Cristo vive em mim, a conversa é diferente. Como é que é viver em Cristo no mundo? São Paulo, ele já fala muito isso. Então, como é que eu vou viver no mundo, não sendo do mundo? Como é que eu vou viver na carne, sem ser oprimida pela carne, sem ser oprimida pelo mundo, né, oprimida pelos sentimentos, por todas as coisas e pelas pessoas que às vezes não compreendem aquilo que você, né, escolheu. E aí eu fui percebendo que tem que ser leve, é com leveza, sabe? Porque não adianta a gente
Bater de frente. Bater de frente. Ai, Às tem vezes, aprendido isso. As pessoas não estão preparadas naquele momento, nem para entender, nem para escutar, não é? Cada um vai ter o seu momento. Aí você vai entendendo que a obra é dele. A minha parte é uma parte pequena. Eu fui entendendo, então, por isso que meu jugo é suave. A minha parte é pequena. Então, quando eu fui entendendo que eu tenho uma parte, claro, a salvação é dom, mas a tarefa também. Então, esse equilíbrio entre dom, graça e tarefa, entre você viver no mundo, não estar no mundo, e vai vivendo com equilíbrio e leveza, né, sem bater de frente com as pessoas, nem com o mundo, nem com essas ideologias, tudo, mas tendo um posicionamento, ou seja, a gente está posicionado, e quando você está posicionada, com essa leveza toda, as pessoas, elas... São atraídas, né? Quando acontece alguma coisa com elas, não, é ali que eu vou perguntar, é ali que eu vou, é um porto seguro, sabe? Elas sabem aonde recorrer, que você é uma pessoa centrada, você... Sabe? É ser então, luz do mundo, né? Então, aí eu fui percebendo isso também. E Júnior estava falando aqui, aí estava me vindo na cabeça uma música do Padre Fábio, que eu acho muito interessante, que é Humano Demais, e isso para mim é uma verdade, assim, toda vez que eu me pego julgando uma situação, né, eu sempre lembro dessa música, e na música fala, eu fico surpresa, ele falando isso para Jesus, né, eu fico surpreso ao ver-te assim, trocando santos por Zaqueu, e tantos doutores por Simão, alguns sacerdotes por Mateus. E é assim, né? A gente acha que as pessoas estão... Gente, tipo, quando você olhava pra gente, ou quando a gente vê a história dos apóstolos mesmo, sim, né? É isso, assim, não tem nenhum sentido, né? Mas é uma construção que Deus vai fazendo na vida de cada um, né? Mas eu acho que é por isso que ficou escrito, né, gente? Porque, se você parar para pensar, por que contou que Maria perdeu Jesus no templo? Por que Pedro negou 3 vezes? É para a gente olhar e falar, eu aqui. A gente como a gente, né? A gente como a gente. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, que a gente fala disso, né? E falando em gente como a gente, esse é um momento que você pode perguntar para a gente o que você quiser. Pergunta para Ana Paula, para mim, o que você quiser. Só chance. O que o povo quer saber? Eu vou perguntar para a Ana. Ai, então, porque a Ângela a gente sabe muito, não é? Ela ainda dá tantas entrevistas que a gente sabe muito, até pelas entrevistas. O seu momento de conversão. Se teve um divisor de água, se foi um processo. A gente ainda está no processo, né? Claro, mas... É sempre processo, até sempre morrer. Até morrer. Então, o meu ponto de conversão foi o movimento. Mas o momento que eu entendi aonde eu estava e como que eu tinha chegado ali foi na morte do meu pai. Porque até então eu não tinha entendido. Eu que pedi para ir pro grupo, com as meninas ainda lá no comecinho, eu já contei até isso aqui, elas pediram uma doação de macarrão, e eu falei, eu dou, mas eu posso ir nesse grupo? Aí, pode, claro, não sei o quê. E aí eu comecei a ir, meio sem, não tinha um motivo específico, mas eu ali, depois de tudo que aconteceu com meu pai, eu entendi por que Deus tinha me levado e me preparado, porque ali eu fui o ponto de sustentação da minha família. Entendi. E aí, ali quando eu me vi e que eu vi que eu passei pela morte da pessoa que eu achava que eu nunca ia conseguir viver sem, do meu lado, eu entendi que eu já tinha entrado num lugar que eu não dava mais para voltar. Então, eu acho que a minha consciência foi ali. De conversão foi ali. Entendi. Ô, Júnior, uma outra pergunta, já que nós estamos perguntando. Você já leu muitos livros porque Sim. você é da metodologia. Tem algum que é seu predileto? O da metodologia. Que ela lê todo dia. Então, eu ainda vou ficar com... Nossa, difícil até de escolher, porque oração, reconciliação, oração e penitência e Eucaristia, que fazem parte do caminho, né? Eu ainda vou ficar com o da reconciliação.
Nós estamos brincando que é um dos Que é um mais dos fortes. preferidos, Um dos Porque é preferidos. aonde começa, não é? Porque eu lembro daquela passagem de Jesus que ele fala, olha, é melhor você deixar a sua oferta no altar, vai lá se reconciliar, depois você volta. Então, isso é Quantas muito... vezes a gente está na fila da comunhão, né? E a lembra gente de alguém. lembra. Então, eu ainda acho que é por causa disso, por causa dessas palavras de Jesus mesmo, né? Então, e eu percebo que às vezes a graça, ela não acontece, ela não vem, você está pedindo tanto por uma coisa e ela não chega ou E não o vem. canal está entupido. Porque é perdão, é uma reconciliação que eu falei comigo mesma, que eu fiz, não é? Uma reconciliação com o outro, com Deus, com a natureza, com a sua história, não é? Então passa por aí. Então, e era um negócio tão engraçado, porque eu não entendia, porque isso aqui é a mesma coisa, é o mesmo sacramento, reconciliação e penitência. E eu falava, Senhor, mas por que o Senhor dividiu isso? Isso ficou, até quando a gente chegou na penitência, eu vi que é um caminho de conversão. Então, não foi imposto penitência nenhuma para nós, a não ser o que a igreja prescreve mesmo. E que a vida nos dá como mãe, né? Justamente. Então, É só oferta. mas depois disso vem a conversão. Então, eu percebi que tinha que estar separadamente. É o mesmo sacramento, mas teríamos que viver separadamente. Até porque a reconciliação... Você lembra, Júnior, no final desse ano, nós voltamos do sim. Carmelo, o que você falou para mim, você lembra? Ângela, não entendi nada desse ano. Eu olhei para a cara dela. Fui eu. Eu olhei para a cara dela e falei assim, você não entendeu como? Ela falou, olha, vocês falaram, eu não entendi nada. Se tivesse que resumir, o que seria? Aí eu olhei para a Júnior e falei, não sei. E vim para casa. A partir dali, eu comecei a pregar, porque eu peguei o livro e aí eu comecei a reconciliar consigo, reconciliar com o outro, reconciliar Deus. Porque eu falei, gente, se a Júnior não entendeu, o resto do movimento... Lembra? Mas é porque não foi esse livro, foi um outro livro. Foi não, Júnior? Foi, não, eu acho que foi um... Estava tudo dentro da reconciliação. Ah. Mas, agora eu não vou lembrar qual livro que foi. É porque não estava claro o livro Não- para nós, não, depois tava. que nós E fomos você sabe por reler. que eu acho que a reconciliação marcou tanta gente? Porque eu vejo que foi um balde de água fria naquela vontade que a gente estava de rezar, de aprender, de fazer os grupos acontecerem. Nananana. Quando veio a reconciliação, que falou, primeiro você vai se reconciliar. Aí eu acho que foi uma tomada de... Tipo assim, realmente eu não posso continuar assim. Eu não sei, porque para mim, eu botei um trem no ar sem saber o que era. Aham. Lá para junho, Então, mas... que eu comecei a ver que estava todo mundo levando a sério, eu falei, e eu que não entendi esse trem Então, direito. mas Com a sua pergunta, bateu em mim. A gente que recebe acha que Ângela tá sabendo tudo que ela É tá verdade. fazendo, que tá tudo sob controle. Aí quando você recebe uma questão dessa, você fala, nossa, eu tenho que fazer ainda muita coisa para poder continuar. Porque A hora que ela olhou para mim, eu falei, nem eu tô entendendo tudo. Aí eu falei, não, eu tenho uma mania de resumo, né? Eu tenho que fazer um resumo na minha cabeça do que é. Também. Foi quando eu tive. E aí, Júnior, uma outra dúvida que teve, por que penitência não veio antes da reconciliação? Sim. Por causa da Eucaristia. Mas Entendi. isso hoje, para mim, é muito claro, porque a reconciliação, no primeiro, ela não veio como sacramento. Não, é verdade. Depois Ela a gente entendeu veio isso. como como um balde de água fria, como balde de água uma fria. limpeza. Era voltado Pra para o nós, perdão aham, mesmo. sim. Hoje isso é claro para mim, porque perdão é uma decisão de não ser seu juiz. Não, e de que... Reconciliação é diferente. Além de eu te perdoar, eu trago você para perto de mim. E isso para mim hoje é muito claro. Tem pessoas que eu perdoo, mas não quero junto de mim.
Entendeu? Porque eu sei que vai me machucar de novo. Não, e porque o perdão não tem a ver com a pessoa, né? O perdão é você. É você decisão tirando sua. de você aquela dor, aquele peso, que não é Entendeu? sua, que não é seu. E no segundo momento da penitência foi ser perdoada por Deus. E aí o aborto foi uma coisa muito forte, porque eu percebi que a grande maioria de quem tinha provocado aborto não se perdoava, não aceitava o perdão de Deus. Às vezes até confessa e nem assim. Confessa várias vezes, não aceita o perdão de Deus. Aí eu entendi a penitência. Mas eu só posso me deixar perdoar por Deus se eu aprendo a perdoar a mim mesma. É um Entendeu? ponto de partida. Hoje são duas mesmo. coisas claras para mim. Mas isso foi um embrolho na minha vida. Até porque eu falei, como que você vai para uma Eucaristia sem falar de penitência, né? Entendi. Porque aí veio antes, não é? Isso. Mas eu acho que esse caminhar teria que vir antes mesmo, o entendimento, porque a gente precisa alimentar primeiro, senão não aguenta conversão. Não fica de pé, não. Vamos para oração? Cadê o presente dela? Deixa eu pegar. Olha, tem um presente aí para você, Júnia. Uma lembrancinha do movimento. E nós vamos pegar a sua palavra. Você quer rezar, Júnia? Não. Não? Acho melhor não. Eu já achei a página da Bíblia. Agora você já aprendeu, né, Ana Paula? Nós queremos, Senhor, mesmo neste momento, primeiro agradecer todo o processo da Júnia. Amém. Só ela sabe o quanto foi difícil estar aqui, Senhor. Quantas noites mal dormidas. Que o Senhor possa mesmo agradecer pelo seu testemunho, Júnia. E você viu que é muito mais fácil do que você esperava. E eu quero mesmo, como a Júnia, dizer essa palavra. É Cristo que vive em mim. E eu quero mesmo, Senhor, ter a certeza que já não sou eu que vivo. Que o Senhor possa mesmo ir tirando cada caco de dentro de mim. Mesmo que às vezes eles ficam perdidos numa garagem ao lado de um carro. Como aconteceu com a Júnia. Mas que nós possamos ter coragem de ficar de joelhos e catar cada caquinho e reconstruir este mosaico. Mas não um mosaico baseado no ego, mas sim um mosaico baseado em Ti, Senhor. E com essa frase, eu quero terminar minha vida atual na carne. Eu a vivo na fé. Que nós, como a Júnia, podemos viver essa vida carnal que nos falta na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Obrigada, Jesus, por esse amor tão lindo por nós. Amém. Amém. Quero agradecer a você que está conosco e te convidar a levantar a mão e dizer junto com a gente, Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. E você aí que acompanhou a gente aqui com Júnia, compartilha, curte, comenta, manda aviãozinho para todo mundo aí, que a gente precisa espalhar esse monte de história que estão vindo aqui contar pra gente. Que a gente tem que ficar de queixo caído. De queixo caído. Mas como a gente é elegante, a gente faz assim e te convida a evangelizar com a gente. Até a próxima. Beijo. Beijo.